Bebê. Oi, people, boa noite. Depois de um tempão, né, sem fazer live, hoje tem uma live para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a vacinação das crianças. Né? Tem muitas mães, muitos pais aí que estão preocupados com reações à vacina, com os efeitos colaterais, né, da vacina da Pfizer nas crianças e tal. E ao mesmo tempo a gente está vendo que a vacina está sendo dada em vários países. Eu estou colocando aqui para vocês os depoimentos, né, de várias mães que moram fora do Brasil, para mostrar, para dar segurança, né, para gente, para vacinar. Meu filho tem 12 anos e já está com as 2 doses. Deixa eu convidar aqui então a Beatriz Adriane, que é pediatra, que vai bater esse papo comigo. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Gente, vocês me desculpem, minha imagem não tá muito boa hoje, porque minha luzinha está falhando aqui, não quer. Olá, tudo bem, Oi, Beatriz? boa noite. Boa noite. Eu tô com uma tosse hoje, um mal-estar, né, como eu te falei, mas agora até me deu uma melhorada agora à noite. Você tá igual Beatriz, 99% dos Belo-Horizontinos. não, eu tô em São Paulo, né? Eu vim, tem uma semana que eu voltei para casa. E eu não encontrei ninguém essa semana. Eu só estive. Eu fui numa sorveteria com o Felipe na terça-feira, se não me engano. Foi o único lugar onde que eu saí, tirei máscara, mas só tinha gente e os funcionários da sorveteria estavam vazios. Mas assim, vou fazer o teste de Covid, né? Porque a gente fica tenso. Mas eu tô com 3 doses já, então isso deixa mais tranquilo também, né? Com Beatriz, eu certeza, se queria você primeiro tiver que com você se Covid, você vai ter apresentasse. uma forma branda. É, exatamente, né? Uma forma branda. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, sua formação, para a gente poder começar a partir para as perguntas, né, as dúvidas que as pessoas já me mandaram aqui. Joia. Pessoal, boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu sou formada pelo UFMG, está fazendo 15 anos esse ano. Residência de pediatria pelo HC, da UFMG. Eu tenho residência de terapia intensiva, então eu trabalhava em CTI até muito pouco tempo atrás. Eu exonerei do meu concurso no meio do ano passado, uma experiência boa de uns 8 anos em CTI, pediátrico. E já tem 4 anos que eu estou trabalhando com consultório de pediatria geral, que virou a menina dos meus olhos, foi ganhando toda a minha vida e ganhando espaço de tudo que eu fazia antes. CTI eu saí, e estamos nos Aí, tá dedicando mais falhando, é para o o meu ou é o consultório. dela? Acho que é o meu, Eu né? estou te ouvindo bem. Tá? Né? Que deu uma falhadinha aí agora, mas eu tô vendo que a internet tá no máximo aqui. De vez em quando aqui em casa fica ruim, mas hoje tá bom. E, Perdi um Bebel, desde o pedacinho início da final. pandemia, estou militando bastante aqui nas redes sociais por informação de qualidade para os pais, para os cuidadores, até para os profissionais de saúde, bastante, porque a gente está tendo tanta notícia desencontrada, tanta fake news e informação baseada em ciência, em evidência científica, Uhum. confiável, está ficando difícil. Então, a minha ideia já tem rede social há um tempo, mas desde o início do ano passado, bem focado nisso, assim, informação de qualidade para os pais. Uhum. Eu tenho procurado, né, as informações. Eu sou arquiteta de formação, estou estudando psicanálise agora, não tenho nada a ver com a área de pediatria, enfim, dessas coisas, mas eu sou uma pessoa que está super ligada nisso, né, 24 horas por dia, porque eu lido com mães e tal. E assim, eu estou bastante segura em relação à vacina. Eu já tomei 3 doses, né? Eu fui no grupo prioridade, porque eu tive câncer de mama, então eu tenho uma resistência mais baixa. Uhum. Meu marido tomou na sequência, meu filho está com 2 doses da Pfizer, né? Ele fez 12 anos ano passado e já tomou as 2 doses da Pfizer, já estou esperando também a terceira dose dele, né? A gente fica animado, assim, né? Com os resultados. A gente está vendo que o número de casos de Covid está caindo, de mortes, né? Pode estar Sim, aumentando o número de casos agora com a Ômicron, mas não está aumentando o número de casos.
Mas eu tenho visto crianças morrendo, e essa semana morreu um menininho, né? De 1 ano e 3 meses, que veio de Valadares, foi de Valadares para Belo Horizonte, e no estado já um quadro grave, e faleceu. Então, é triste demais a gente ver uma criança morrendo, né? E não é um número, né? Não é um número. É uma criança, é o filho de alguém. E a gente não quer que isso aconteça com o filho de ninguém, né? A gente não quer ver nenhuma mãe perdendo seu filho. Perfeito, Então, Pedro. eu queria que a gente sempre pudesse esclarecer, né? Vamos hoje esclarecer as dúvidas que foram surgindo em relação à vacina. Todos os pediatras que eu sigo são a favor da vacinação das crianças, né? E são pessoas assim que eu sigo porque eu sempre confiei muito no trabalho deles, enfim, né? Mas ainda assim tem pais inseguros e ainda assim tem pediatras que estão falando para não vacinar, né? Que tem que esperar, que tem que testar mais, tem que esperar ter mais dados. Mais tempo. Né? Mais tempo. E eu acho uma doideira, porque enquanto está esperando esse tempo, a doença está aí, né? Tá. E pode ter... Eu tenho visto crianças com formas mais graves da doença agora, porque os adultos estão vacinados, né? Então, isso e a história natural da doença que começa a ter cobertura vacinal é que a doença se desloque, a doença grave se desloque para a faixa etária que não está vacinada. É o que a gente espera que vai acontecer. Infelizmente, é o que a gente tem visto. Assim, eu que não trabalho mais em CTI, mas eu tenho muitos amigos, né, desse percurso que eu fiz, e as notícias que a gente tem são muito tristes, né? Crianças previamente saudáveis, ao contrário do que às vezes muita gente fala, não, é doente, criança que já era terminal. E a verdade não é essa, né? Uma das coisas que eu mais queria clarear para os pais é esse argumento de que não precisa vacinar crianças, porque Covid em crianças é menos grave, é um argumento falacioso, né? É mais grave como assim? É menos grave como assim? Menos grave se comparado ao adulto. Concordo, é menos grave, muito menos grave se comparado ao adulto, né? O número de óbitos em criança foi 0,5% dos óbitos totais. É pouquíssimo se comparado aos adultos. Mas esse 0,5% dá, eu até peguei os números dessa semana, tá, gente? Já teve cerca de 3 mil óbitos em crianças desde o início da pandemia, o que dá 0,5% dos casos. E de 5 a 11 anos, que é essa faixa etária que vai ser liberada agora para vacinação, 308 óbitos, até o início, finalzinho do mês passado, né? Que é os dados compilados. Então, assim, 300 mortes, é o que você falou, são 300 crianças, 300 pais que ficaram, né, sem seu filho, 300 famílias despedaçadas. E então não acho pouco e não acho desprezível, como foi falado, infelizmente, pelas autoridades, que é um número tolerável. Eu acho que nenhuma morte por doença prevenível por vacina é tolerável. Exatamente. Pois é. E aí, tem gente querendo saber sobre o que falam de embolia, trombose, miocardite pós-vacina, né? Se é possível isso acontecer. Quais os riscos, qual é o percentual que acontece? Então, você podia falar um pouquinho dessa questão para a gente. Eu acho que essa questão da miocardite foi uma das mais ventiladas, assim, como sendo um efeito colateral grave da vacina. Então, assim, coisas para a gente esclarecer. Essa vacina não é experimental, né? Como a gente tem visto aí algumas pessoas falando. Vacina experimental é quando ela está em estudos. Essa vacina já passou da fase de estudos, já publicados, já foi aprovada pelos órgãos regulatórios, no caso do Brasil, a Anvisa, no caso dos Estados Unidos, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, já foi endossada pelos principais órgãos, né, responsáveis, então a Sociedade de Pediatria, a Sociedade de Imunizações, ela já passou de experimentar há muito tempo. A gente sabe, por dados desde o ano passado com a vacinação de adultos, de vigilância pós-vacinal, porque uma coisa, é claro, é a pesquisa, depois que a vacina sai para o mundo real, uma coisa são 10 mil segmentos, outra coisa são 10 milhões de vacinas aplicadas, né? Então, percebeu-se que havia um risco de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, pós-aplicação da vacina. Como que é isso? E aí ficou esse auê, né? Mas o que acontece que as pessoas não falam? O vírus da Covid causa miocardite. E a chance da criança ter miocardite pelo vírus é de 15 a 30 vezes maior do que a chance da criança vacinada desenvolver a miocardite.
Então, na verdade, se você for ver friamente, a vacina protege contra a miocardite. Entende? Ela, né, das 10 milhões de crianças de 5 a 11 anos já vacinadas no mundo todo, cuja maioria, mais de 7 milhões, está nos Estados Unidos, mas a Europa já está vacinando com essa vacina. Deu uma taxa aí de 1 caso de miocardite para cada milhão de doses aplicadas. Então, tem até hoje aí 10 milhões, mais ou menos 10 a 11 casos notificados de miocardite, sendo que nenhum deles grave, nenhum deles foi a óbito, deu sequela permanente, nem nada. As crianças tiveram um evento, uma intercorrência sim, foram hospitalizadas sim, e já foram liberadas, essas, né, que foram notificadas. E se você vai ver os meninos que tiveram Covid, a chance, né, então, o vacinado teve miocardite, é 1 para cada 1 milhão. E mesmo assim não é fatal, não é grave. A criança com Covid ter miocardite, a chance é 30 vezes maior. Então, né, eu acho muito importante frisar isso. A vacina não dá mais miocardite, ela protege contra a miocardite. Porque se fosse doença, a chance era muito maior. A questão da trombose que você citou é com outra vacina, que foi também a mesma coisa. A chance da doença é uma doença trombótica, né, a Covid, a gente sabe que dá aumento da coagulação do sangue, né, da coagulabilidade. Então, mostrou-se em monitoramento pós-vacinal de outra vacina que não é da Pfizer, que é eventos trombóticos. Mas é a mesma coisa, quando você compara com os doentes, a chance de trombose é muito maior. Então, também não justifica, mas não se aplica para essa vacina que nós estamos falando. E os efeitos colaterais relatados nos estudos e também nessa monitoração pós-publicação, né, pós-inicial, desses 10 milhões de doses já aplicadas, efeitos colaterais não graves. Não teve nenhum óbito notificado, não teve nenhum efeito né, assim, que a criança ficasse com sequela, alguma coisa assim. Os efeitos mais comuns, Bebel, esses efeitos de vacina mesmo, que a gente tá careca de ver nos nossos meninos aí quando a gente vacina. É febre, dor no corpo, mal-estar, dor no local, vermelhidão, esse tipo de reação, né? Cansaço, que é limitado e com 24, 48 horas ele é né, resolvido. A gente, só para ilustrar aqui, meu filho tem 12 anos, quer dizer, né, 1 ano só a mais do que a faixa etária de 11, não dá tanta diferença assim. Ele foi vacinado, na primeira dose ele não teve nada, a segunda dose ele foi para a escola, teve uma febrezinha na escola, a escola me ligou avisando que ele estava com febre, que estava a febre pós-vacina, que estava claro que era uma reação da vacina, nem pediu para buscar, porque foi muito leve, assim, foi muito tranquilo. Então, eles só me ligaram assim, para avisar que ele estava com febre, já estava medicado, pediram para saber se podia medicar para febre, e ficou tudo bem. Aí foi um dia só. Né? E ele não teve nada. A segunda dose dele já foi em novembro, né? Já tem bastante tempo. E ele não teve absolutamente nada. Inclusive hoje, eu estou aqui tossindo igual uma doida, estou cheia de coisas, achando que eu posso estar com Covid, mas pergunta se ele tem alguma coisa. Nada. Né? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade também e mostrar, gente, a gente não está falando para vacinar por vacinar, a gente está falando porque a gente está vacinando os nossos filhos também, né? Exatamente. Eu acho que a maior prova são as pessoas, os estudiosos, os imunologistas, as pessoas que estudam isso, vacinarem os próprios filhos. Essa é a maior prova, sabe? Eu acho que o cerne, assim, né? O que é o seu tesouro mais, né? O que você tem mais precioso. Você vai, claro, protegê-lo. Isso é demonstração do tanto que você confia. Então, a questão da embolia que foi faltando, que eu te interrompi. Não, a embolia e a trombose, elas andam na mesma... Normalmente a embolia é uma tromboembolia. Tem o trombo que gera a embolia. Então, a trombose, tromboembolia, normalmente estão associados com outra vacina que não é a da Pfizer. E mesmo assim, nesse mesmo raciocínio aí da miocardite. Foram relatados efeitos de trombose, mas em número muito menor do que o causado pela própria doença. Então, né, se você comparar, na verdade, a vacina protege contra a trombose, ela protege contra a miocardite, não o contrário. Aí tem uma outra pergunta aqui, assim, meu filho teve reação alérgica a uma vacina quando bebê, a pentavalente. Pode ocorrer com essa? São vacinas completamente diferentes, para agentes diferentes, depende do tipo de reação que foi, é importante ver com o seu médico. De ter reação cruzada,
assim, desprezível, assim, não contraindica, por exemplo, ele ter tomado as outras vacinas do calendário, que provavelmente ele tomou, sabe? Então, uma vacina reação com uma vacina não contraindica a outra. E a vacina da Pfizer, ela é também importante dizer que ela é segura para imunossuprimidos, para pessoas com problemas de imunidade, doenças crônicas, porque ela não tem o vírus ali inativado. Ela é um pedacinho é uma cópia de um pedacinho do vírus que vai produzir resposta, né, a produção de anticorpos. Então, a gente está enganando o sistema imune, fazendo ele produzir anticorpos sem ter contato com o vírus. Então, ela é muito segura. Diferente de algumas vacinas que são de vírus vivos, pessoas, dependendo do tipo de doença, não podem se vacinar. Essa vacina não tem nenhuma restrição, tá, gente? Pode ser, todos os tipos de crianças podem ser vacinadas. Eu vi, tem gente perguntando aqui por que essa vacina ficou pronta tão rápido, né? No caso, a da Pfizer. Olha, na verdade, essa pergunta a gente escuta todo dia, né? Olha, assim, na verdade é multifatorial, óbvio, né? Algumas coisas. O coronavírus é um vírus que a gente já conhecia, ele não é um vírus novo, muita gente. E é um subtipo novo, igual o vírus da gripe, tem o H1N1, o H3N2, mas é tudo influenza, né? O coronavírus é um vírus que a gente já conhecia, então para codificar o material genético foi muito mais rápido. Essas vacinas que já estavam em desenvolvimento, né? A vacina de RNA mensageiro, ela já é pesquisada, ela já está em pesquisas com outros agentes há cerca de 30 anos. Então, ela também não é uma vacina que surgiu, vamos fazer uma vacina de RNA mensageiro? Vamos, do ano passado para cá ela surgiu. Não é assim, né? E as outras plataformas que a gente tem também, por exemplo, a Coronavac, que é de vírus inativado, é uma vacina de uma tecnologia que a gente já conhece e já é produzida. Então, assim, não são tecnologias novas, né? Como as pessoas falam aí. Outra coisa também. Gente, está tendo uma pandemia. Qual é o esforço mundial que foi feito para essa vacina sair, né? Uma coisa um amigo meu pesquisador, que eu tenho, inclusive eu já troquei muita ideia com ele, Maurício, ele é pesquisador de vacinas virais. Ele pesquisa vacina para citomegalovírus, é um vírus específico. Aí o outro lá pesquisa para HIV, o outro pesquisa para febre amarela. De repente todo mundo largou todas as suas pesquisas e falou, gente, vamos focar nesse negócio, senão vai todo mundo morrer. Então, assim, essa conjunção aí de forças, e é claro, né, gente, que entrou muito dinheiro. Claro que as pessoas querem uma fórmula de uma coisa que vai funcionar e que possa ser vendida. Ninguém trabalha de graça. Isso aí, não fala, porque tem dinheiro da indústria. Tem dinheiro da indústria. A indústria não é boazinha, a indústria está aqui para vender. Mas a indústria não vai lançar nada no mercado que ela tenha que arcar com reembolso, prejuízo. Então, a indústria não é boba, gente. Eles têm um know-how em cima disso de quantas décadas, né? Eles não vão lançar no mercado uma coisa que depois vai dar um monte de processo, que depois vai dar um monte de problema. Então, eles vão lançar com segurança, óbvio, uma coisa que vai ser boa para eles. Então, foi injetado, sim, muito dinheiro nas pesquisas, tanto da parte pública quanto da parte privada. Então, assim, muito dinheiro, muita gente trabalhando, todo mundo interessado no negócio, porque senão ninguém ia conseguir pesquisar mais nada. Porque o mundo ia acabar, né, gente? O que a gente ia fazer? Então, são muitos motivos para essa vacina ter saído rápido, né, Bebel? Não é uma coisa assim do nada. Pois é. Aí teve um comentário assim, eu não quero que minha filha seja cobaia de uma vacina experimental. Você já falou, mas vamos reforçar isso aí, que eu tenho visto muita gente falando. Se você quisesse que a sua filha fosse cobaia, você teria que ter cadastrado ela quando estava na fase de pesquisa, em que as crianças, metade tomava vacina, metade tomava placebo, igual foi com os adultos, depois foi com as crianças. E a gente viu primeiro a segurança das que tomaram vacina, quantas tiveram reação, quais reações foram, entre os que tomaram placebo e os que tomaram vacina, quais foram as diferenças de adoecimento, internação e óbito. Essa é a fase experimental, essa fase já está para trás, né? A fase experimental acaba quando os dados são publicados. A vacina, primeiro ela tem uma fase de segurança. Então, primeiro na pesquisa, a gente desenvolve com um número pequeno de pessoas para ver se ela é segura. Deixa eu ver aqui se não tem reação grave. Não tem reação grave. Então, nós vamos aplicar numa quantidade maior para ver, além da segurança, num tanto de gente maior, se ela também é eficaz. E aí, depois que ela vai ser publicada, demonstrando segurança e eficácia, que ela vai para a vida real. Então, ela não é uma vacina experimental mais. Ela já está sendo aplicada desde novembro, mais de 10 milhões de doses aplicadas. E agora é o que a gente chama de fase 4, né, gente? A pesquisa não acaba quando a vacina
como fala, é lançada no mercado, porque tem a monitorização pós-pesquisa. Né? A pesquisa de segurança e eficácia acabou, ela não é experimental mais. Agora a gente vai monitorar. Está tendo muitos casos, que casos são esses, quais efeitos, qual a incidência desses efeitos, para ver se é do jeito que a gente imaginou. Porque a pesquisa, ela é num número menor de pessoas. Né? A pesquisa foi com cerca de 3 mil crianças, e agora já tem mais de 10 milhões de idosos. Então, com certeza, a gente consegue ver com expressão maior se ela é segura mesmo, igual a gente inferiu pela pesquisa que era. E sim, ela é segura mesmo quando a gente vai para essa magnitude maior. Gente, só para ilustrar aqui, como eu já falei no início, eu estou postando todos os dias aqui depoimentos de mães mostrando os filhos vacinados fora do Brasil. A Pfizer está sendo aplicada nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na França, acho que na Alemanha também. Então, ela já está sendo aplicada em muita quantidade nesses países, né? E a redução de casos de Covid em crianças já diminuiu, a internação já diminuiu, já foi provado, já foi, né? Eu vi essa semana um professor coordenador da SBIM, que é a Sociedade de Imunizações, falando de 2 estudos, Bebel. Olha que legal. Estudos, um nos Estados Unidos e um na França, saíram essa semana. Foram com crianças maiores de 12 a 18 anos, mas com crianças que já estavam sendo vacinadas. A gente não tem como fazer estudo para ver se a vacina reduziu tal coisa se ela nem estava sendo usada. Mas nos adolescentes, em que ela já começou a ter aplicação mais larga escala, reduziu entre os vacinados. A pesquisa americana mostrou redução de 91% dos casos de síndrome inflamatória, que é aquela síndrome pós-Covid, em que a criança fica grave, que tem, entre outras coisas, a miocardite pelo vírus. E o estudo francês diminuiu 90% o risco de SINP, que é a síndrome inflamatória multissistêmica. Então, isso é um evento pós-Covid. Se você for ver, depois eu posso deixar nos meus stories aqui, eu tenho um gráfico da Fiocruz muito legal, que mostra a barrinha de número de doenças, número de óbitos, número de síndrome inflamatória, número de miocardite pela doença e antes da vacina e após a vacina, como reduziu tanto o adoecimento quanto essas complicações. Então, assim, quanto a isso não há dúvida, na vida real reduziu tudo. Reduziu adoecimento, reduziu internação, óbito e esses eventos graves de pós-Covid também. Aí tem uma outra pergunta que uma pessoa perguntou: a vacina traz mais riscos que a Covid para as crianças? Então, acho que a gente acabou de responder, né? A vacina reduz o risco de tudo quanto há. Reduz o risco de adoecer, o risco de ficar grave, o risco de internar, o risco de morrer. Reduz o risco de miocardite, vocês entenderam a explicação. Não aumenta, como as pessoas têm dito. Então, a vacina, ela reduz todos os riscos que a criança tem em relação, né? Se a criança ficasse doente e se a criança está vacinada, ela reduz os riscos. A criança pode até adoecer, mas a chance dela ter formas graves, complicações e óbito também é muito menor. Até o risco de adoecimento é menor. E se adoecer, as complicações e riscos estão menores para tudo. E a gente está vendo aqui no Brasil mesmo que tem as pessoas que estão sendo internadas com Covid, ou elas ainda não estão com todas as doses, com as 2 doses, ou elas não tomaram nenhuma dose, né? Os casos mais graves de internação aqui no Brasil, fora do Brasil também, né? Os óbitos que estão acontecendo nos Estados Unidos e tal, são de pessoas não vacinadas. Eu acho que você falou muito bem, Bebel, no início, que você falou, antes da gente começar as perguntas, você falou, porque a Omicron tá aí e a gente não tá tendo tantos quadros graves. A gente viu o quê? Que a Omicron é 70 vezes mais infectante. Então, assim, acho que esse Réveillon aí, quem não teve Covid nesses últimos 8 dias, eu acho que todo mundo que eu conheço ou tá com Covid ou com suspeita de Covid. Assim, eu tô me sentindo Super Mario, assim, na fase, porque eu não peguei ainda, mas é uma loucura. Então, o risco, né, de contágio é muito grande, mas você não está vendo, a gente não tem visto em adultos vacinados esse adoecimento grave. Ontem teve uma live de um cara, um pesquisador, assim, fantástico aqui de Belo Horizonte, muitos de vocês devem conhecê-lo, o Dr. Wilson Rocha. Ele é pediatra, alergista, pneumologista, das antigas aqui de BH, ele coordenou o CGP um tempão, ele é referência internacional, ele está em todos os congressos, e ele estava falando que, da experiência dele agora em hospital privado e público, ele coordena também uma parte do Felício Roxo, da parte de pneumo, e ele estava falando que 80% dos casos internados são de não vacinados. Então, a gente tem visto, sim, a maior gravidade em não vacinados. E, infelizmente, os não vacinados estão incluindo as crianças, né, gente? Então, a gente tem visto mais casos. Mais casos graves, né?
Os pais acham que estando vacinados, eles não vão passar para a criança, mas o pai pode pegar e ficar assintomático e passar para o filho, né, que não está vacinado. Sendo que o pai está mais protegido porque ele está vacinado, exatamente. Às vezes o pai tem forma Uhum. assintomática ou tem forma leve e pode passar para a criança. Uhum. E às vezes nem sabe que estava e de repente a criança está lá com sintomas, né? E eu já vi casos assim. Sim, sim. Aí agora tem uma outra pergunta aqui, que é verdade que a vacina da Pfizer libera proteína spike no organismo? Nossa, essa é ótima. Essa pergunta tomou muito vulto com a consulta pública. Teve um senhor lá, um pesquisador, que falou muitas coisas sobre a proteína spike. Então, isso é ótimo de esclarecer. E é uma coisa muito técnica. Eu fui até buscar mais embasamento científico com pessoas da área mesmo, técnica da produção de vacinas e tudo, que estudam vacinas. Gente, o que é a proteína spike? Eu vou te pedir licença, Bebel, que eu até coloquei Vou virar aqui o telefone só para as pessoas entenderem, porque não adianta a gente explicar. Esse aqui, ó, é o coronavírus. A proteína spike é essa proteína que deixa o corona com cara de coroinha, né? A proteína spike é responsável pela ligação do vírus na célula. Então, a célula humana, o vírus vai chegar aqui e ligar no receptor, através dessa proteína. Então, ela é bem a chave da infecção. Quando a gente... Deixa eu desvirar. O que a vacina da Pfizer fez? Eles pegaram o RNA mensageiro, que é uma célula que é uma proteína que ensina para nossas células a produzir algumas proteínas. Falou assim, você vai produzir uma proteína assim, 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 que é a proteína spike. Então, a nossa célula produz uma cópia dessa proteína viral. Então, a gente sem infecção, não tem contato com o vírus, está produzindo um pedacinho do vírus. Então, a primeira coisa, a proteína spike não é infectante, porque ela é um pedacinho do vírus. Então, ela não tem como causar infecção. É igual você pegar o dente do seu cachorro e falar que o dente sozinho consegue morder alguém. Não tem jeito, né? Ela é um pedacinho do vírus, uma cópia, uma réplica de um pedacinho do vírus. E aí é onde se ligam os anticorpos neutralizantes. Quando a gente tem a doença, os nossos anticorpos são produzidos para neutralizar bem nessa proteína, para ela não ligar na célula. Então, por isso que ela foi o alvo. Então, a vacina de RNA mensageiro, eles fizeram essa vacina como alvo. Então, a nossa célula produz, recebe o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, gente, dura... Foi uma pergunta que até fizeram aqui. Quanto tempo que as coisas da vacina duram no organismo? Ele dura horas no organismo, ele não dura meses, 18 meses, esse negócio que o povo está falando aí. O RNA mensageiro, ele entra, produz altos níveis, altos títulos de proteínas, libera-se proteína spike em altos títulos e acaba. Toda proteína, ela é degradada, ela não dura para sempre. E a proteína spike, ela não é circulante, isso é muito importante. A proteína spike desta vacina, ela não é secretada para o sangue, ela não vai circular pelo sangue, atingir outros órgãos. Então, nada disso. Ela não é a proteína spike que causa miocardite, nem pela doença, né? E nem pela vacina. A miocardite é uma inflamação causada pela inflamação exagerada que a doença causa, né? Então, não é a proteína spike que causa miocardite. A proteína spike, ela não é secretada, então ela vai ficar na membrana daquela célula nossa humana. E aí o anticorpo vai ser produzido porque o nosso corpo está entendendo que tem um inimigo ali. Então, ela não sai do lugar, ela não circula no organismo e ela tem também duração limitada. Eu vi em alguns vídeos que me mandaram, assim, sobre, né, essas fake news aí, o povo falando, inventando. Eu não sei o que essas pessoas ganham inventando coisa, né, sobre antivacina, porque só atrapalha, né? A gente precisa que a vacina que é segura seja feita para a gente interromper a circulação das pessoas que inventando coisa. Então, eu recebi vídeos falando, a proteína spike circula 18 meses no organismo, pode causar miocardite, né? Primeiro que ela não circula. Na célula que ela foi produzida, ela para na membrana. Ela não circula. E outra coisa é que ela tá lá, é um pedacinho do vírus, ele não faz nada de infecção, ele só vai fazer produção de anticorpo contra aquele pedacinho. E acabou. Isso não gera infecção, isso não gera inflamação e ele não dura no corpo. Ele vai ser degradado ali em dias ou um tempo X, mas 18 meses com certeza não. Então, assim, é muito terrorismo para as pessoas ficarem com medo mesmo, aterrorizadas com essas coisas que estão inventando. Então, não, gente, isso não existe, tá? Tem uma pessoa aqui que está assistindo a gente que perguntou, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. Tem hora que é difícil de a gente ler. Eu vou pedir para vocês
perguntarem, eu vou abrir a caixinha de pergunta em vez de perguntar. Aqui, ó, Beatriz falou, no caso da criança que teve Covid, a vacina protege a possibilidade da miocardite, mesmo vindo depois do contato com o vírus? Sim, porque a criança que pegou Covid, ela não está imune de pegar outras vezes. No entanto, que você deve conhecer várias pessoas que tiveram mais de uma vez o Covid. Então, a criança teve a primeira vez e não teve miocardite, não quer dizer que numa outra infecção ela não vai ter miocardite. Então, você vacinou e aí você protege aquela criança contra riscos futuros de uma nova infecção. Então, a criança que já teve Covid, assim como o adulto que já teve Covid, deve ser vacinado também. Essa coisa de que, não, já peguei Covid, eu não preciso vacinar, também, infelizmente, também é fake news. A gente não está imune pela infecção, até porque vão aparecer variantes que vão enganar nosso sistema imune. Então, a gente vai se contaminando novamente. E isso não é da Covid, gente, isso é de tudo, igual a influenza agora com essa nova variante. Provavelmente, o que a gente imagina do futuro é que a gente vai ter vacinas atualizadas periodicamente com as cepas novas, igual é com a vacina de gripe, né? É o que a gente espera. Uhum. Inclusive, hoje, eu acabei de ver, um pouquinho antes da gente começar a live, uma notícia falando que a Pfizer disse que já vai até agora, em abril, sei lá, agora ainda no início desse ano, colocar a vacina da Omicron, que é mais específica para Omicron. Dizer, né, porque a vacina de RNA tem ainda esse benefício que ela pode ser alterada rapidamente com o surgimento de variantes. Porque a gente que fala como decodificar aquela proteína. Então, a proteína mudou um pouquinho, a gente muda o pedido, né, a informação que nós vamos enviar ele para dentro para a célula produzir. Então, tem esse benefício. E assim, é importante quem está aqui ouvindo também saiba que muito em breve, nos próximos meses, já deve ser publicado os dados de vacinação da Pfizer para crianças de 6 meses a 5 anos. Então, já a gente vai ter também essa faixa etária, que é a faixa etária na qual a Covid em criança é a mais grave. Né? Assim, a maior parte dos casos graves, de óbito e de crianças que ficam graves são crianças menores. Proporcionalmente, né? Então, assim, vai ter também, de novo, um monte de falação, um monte de fake news, mas se preparem que ela vai sair e os dados são animadores também. Vacina em criança é muito bom, porque o organismo está muito propenso a produzir ali. Então, normalmente tem respostas boas de eficácia, com menos efeito colateral. Por exemplo, em criança de 5 a 11 anos, o número, né, o percentual de miocardite foi menor do que o de adolescente, que já era pouco. Então, deu 0, deixa eu ver quantos zeros, 4 zeros, 1%, porque é 1 para cada milhão, né? 0,001%. Que maravilha. Né? E eu fico muito mais tranquila. Né? Quem tem criança menor, gente, acaba viajando, acaba encontrando as pessoas. Depois de tanto tempo, a gente fica ansioso, né, para rever as pessoas e tal. Então, com as crianças podendo se vacinar, com os pequenos, então, quando eles puderem, melhor ainda, né? Caí, voltei. Você caiu e voltou. Mas é isso, e quando a gente fica mais tranquilo, e vai ficar mais ainda quando os menorzinhos puderem ser vacinados também, né? E eu espero que seja bem breve, né? Que a vacina chegue para eles. Só uma outra coisinha que eu queria comentar, que não é pergunta ali, é que há pouco tempo eu vi as pessoas falando, porque a vacina é feita com feto humano. Nossa, gente, é um negócio tão cabuloso que a gente fica assim, da onde que tirou, né, essa ideia? E eu só para ilustrar também, agora falando da Coronavac, eu já estive no Butantan. O Butantan aqui em São Paulo, ele tem visitação. Então a gente pode ir lá para conhecer a produção da vacina. Né? No caso da Coronavac, não estou falando da Pfizer, mas é feito a partir de ovos, de galinha. Eles têm um monte de galinha botando o ovo vai lá e produz a partir do ovo, não tem nada de feto humano. Né? E da Pfizer, então, que é RNA, que não tem mesmo. Para que usaria feto humano, né, para fazer a vacina? Então, isso aí é uma piração louca, né? Hoje eu estava vendo um sujeito estava recomendando que as pessoas bebessem urina em vez de se vacinar. Então, assim, é um festival de bizarrice que a gente precisa saber filtrar, né? Porque as bizarrices vão aparecendo sempre. Né? Procurem fontes confiáveis, gente. As entidades mais sérias endossaram essa vacina. E, inclusive, que até mandaram aqui, me disseram que a Pfizer financia a Sociedade de Pediatria, por isso os pediatras estão a favor.
Ô, gente, nossa sociedade séria não vai fazer isso, né? E assim, a de pediatria, de imunizações, a de imunologia, a de vacinações, assim, né? É bem esquisito, assim. A de medicina esportiva, que lançou uma nota hoje também, porque inventaram que estava tendo morte súbita em atletas A Pfizer também juvenis patrocina pós-vacinal. todos os órgãos de outros países, né? O CDC americano, e aí vai, né? E assim, a gente não está defendendo a Pfizer, a gente está defendendo a vacinação. Está em análise na Anvisa a liberação de Coronavac para crianças acima de 3 anos. E que quando sair, gente, vacinem os meninos de 3 anos, a 5 anos, que estão aí desprotegidos aí nesse períodozinho. Então, assim, na vacinação, desde que ela seja segura e eficaz. Né? Ela é segura, ela é eficaz. Por que motivo a gente não vai fazer? Eu acho que a gente tem que fazer o raciocínio contrário, né, Bebel? Não, por que eu vou fazer? Não, por que eu não vou fazer? Mata a criança transmite para o adulto, enfim, é segura e é eficaz. Eu não vou fazer, não tem justificativa. Outros, mas a gravidade é pequena. Eu falei os números, para quem não viu, gente, a Bebel vai deixar salvo. Vai ficar salvo aqui, né? Tem todos os números, não é pouca gente, é pouca criança em relação aos adultos, mas não é pouca criança. Né? Então, se a gente for ver o número de mortes que teve por meningite no ano pré-pandemia, tipo 50 casos no ano. E a gente teve mais de 300 óbitos. Isso, estou falando de óbitos, né, Bebel? Tem um outro número aqui, ó, que é o síndrome respiratória aguda grave, que é quando a criança fica em insuficiência respiratória, de casos confirmados por Covid. Nessa faixa etária de 5 a 11 anos, 6.191 casos, mais de 6 mil casos de crianças que quase morreram, mas não morreram por causa de Covid. Então, assim, acho que ninguém quer ter essa experiência de passar. Eu trabalhei em CTI, gente, eu sei o que é sofrimento das famílias, sabe? De passar, de ter uma criança ali doente, entubada, em ventilação, sabe? É muito pesado para as famílias. Que você vê uma criança entubada. Nossa, eu passei por isso ano passado com uma criança bem próxima e foi terrível, assim, ó, é apavorante. E assim, se a gente pode evitar, né, a vacina, não tem como a vacina ser pior que a doença, né, não tem como. Então vamos tomar a vacina, sim, vamos dar a vacina para os filhos, vamos tomar as nossas vacinas. E não é só de Covid, né, Beatriz? De tudo, né, gente? Tem que lembrar que o calendário de vacinal está aí, a gente tem que seguir o calendário para as crianças e para a gente também, né? Esse lembrete é fundamental. A gente nunca teve uma cobertura vacinal tão baixa desde o início do Programa Nacional de Imunizações. Então, gente, não esqueça as outras vacinas. As outras doenças estão, sim, ressurgindo. O sarampo era erradicado na América Latina. A gente está tendo surto de sarampo. A poliomielite está ameaçada de voltar. Vocês já imaginaram voltar para paralisia infantil? Esse surto de gripe que está tendo aqui não é à toa. Isso é baixa cobertura vacinal, faz circulação de vírus, faz variante. Então vamos vacinar contra tudo. Lembrete maravilhoso, Bebel, parabéns. Inclusive eu escrevi minha coluna da Canguru desse mês, foi falando que eu tive sarampo estando vacinada. E minha irmã, que estava junto comigo o tempo inteiro, não teve, também vacinada. E quer dizer, o sarampo salvou. Eu tive a forma branda, nem tão branda, mas fiquei em casa, não fui internada nem nada. Né? E agora estou vendo gente que não está se vacinando contra o sarampo. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a vacina foi uma grande evolução para a gente. Né? A gente não pode voltar atrás, não é hora de retroceder. Queria te agradecer pelo papo. Eu acho que a gente esclareceu todas as dúvidas que as pessoas estão tendo, assim, as mais frequentes, né? Gente, sigam, né, a Beatriz, porque ela tem muito conteúdo sobre isso e outras coisas de pediatria no Instagram dela, né? A live vai ficar salva, eu vou marcá-la na live também, no coisa. E vacinem, manda depois esse vídeo para as pessoas, né, assistirem, para quem não pôde assistir, né? E vamos tentando, né, de grão em grão, a gente vai... Fazendo trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Também, né? E a gente não desiste nunca. Eu queria, então, que você finalizasse a nossa live, concluísse, né? Obrigada, Bebê. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal. Né? Eu acho que quem está aqui é todo mundo voltado para essa preocupação com seus filhos. Então, acho que a gente conseguiu né, tentar tranquilizar vocês da segurança da vacina e da importância da vacina, não só desta, quanto de todas as vacinas que existem no calendário vacinal.
E aí, vacina sim, acho que é a melhor hashtag. Vacina, sim. Vamos vacinar, gente. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada, Obrigada, gente. Boa Bebel. Boa noite. noite. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Bebê.